Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo de edificação para sanar dúvidas também de assuntos temáticos, muitas vezes polêmicos, problemáticos, e sempre dando um parecer. Na verdade, nós sempre partimos do princípio seguinte: nós damos as informações e deixamos que cada ouvinte, né, aquele seguidores ou não, possam também tirar as suas próprias conclusões. Nós damos informações sempre necessárias e suficientes para que você possa fazer o seu juízo, fazer o seu julgamento e chegar à sua própria conclusão. A gente nunca força ninguém a entender nada, apenas nós damos as informações, baseadas pelo menos no resumo daquilo que a gente utilizou para chegar também à minha própria conclusão. E hoje eu vou a um tema extremamente polêmico. Não faz muito tempo nós vimos aí, sendo divulgado nas redes sociais, um vídeo sobre um acontecimento na cidade de Asbury, nos Estados Unidos. E surgiu aquela dúvida, é avivamento ou não é? Uns dizendo que é, outros não é. E aí fica aquela dúvida. Então, e afinal de contas, o que pensar no avivamento? Muitas pessoas nem acreditam, mesmo cristãos hoje, não acreditam em avivamento. Não acreditam em avivamento nos nossos dias, não acreditam que Deus faça avivamento, enfim, cada um tem o seu ponto de vista. Então nessa intenção, eu sei que como muitos não acreditam, outros têm um entendimento que quer saber se aquilo é correto, nós vamos responder a 7 perguntas. E esse vídeo, então, um pouco diferente dos demais, que a gente sempre fica muito nos temas bíblicos, não que o avivamento não seja, mas é importante a gente também verificar a história, os acontecimentos na história da igreja, que pouca gente conhece. Então, o juízo que se tem hoje é baseado em informações falsas. Então, nós vamos trazer para vocês bastante informações. E eu vou, para responder a pergunta sobre avivamento, e chegar ao caso do que está acontecendo nos Estados Unidos, nós vamos responder a 7 questões. O que não é um avivamento? O que é um avivamento? Quando ocorre um avivamento? Quais os resultados que provam ser um avivamento? E houveram avivamentos na história da igreja até hoje? E o que o discipulado tem a ver com avivamentos? E a última pergunta, é um avivamento que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos? E através dessas respostas, então eu peço a você que tenha paciência, assista até o final e tire as suas próprias conclusões. Crê, não crê, enfim. Mas nós vamos trazer para vocês bastante fatos que vão ajudá-los a ter uma compreensão melhor sobre o tema. Porque o que a gente tem visto aí das pessoas falando de avivamento demonstra aquilo que eu sempre tenho falado nos meus vídeos. As pessoas, não só ovelhas, pastores também, desconhecem o assunto e acabam ensinando errado e falando errado e crendo errado. Então assim, crendo ou não crendo, conheça a verdade, independentemente se você vai mudar ou não de opinião. Então nós vamos à primeira pergunta, o que não é um avivamento? Avivamento não é oração em línguas, sinais e prodígios, conforme descrito em Joel 2, que muita gente cita como avivamento dos últimos dias. Aquilo não é um avivamento. Gente orando nos montes, profecia, gente cantando a Deus, como quando ocorre uma reunião em que todos passam a orar em línguas, saltar, pular de alegria, seja num culto ou não, isso não é avivamento. Então vamos começar do mais básico. Então essas coisas envolvendo línguas e dons, manifestações assim, isso não é avivamento. Feito isso, a gente pode partir para a segunda questão. O que é um avivamento? Avivamento é uma visitação do Espírito Santo sobre uma cidade, uma região, uma congregação, trazendo uma nova consciência da presença de Deus, tão grande que causa um impacto poderoso na vida das pessoas. O avivamento, ele é de natureza espiritual. E nós vamos ter a oportunidade de falar e eu vou exemplificar com a história da igreja, que eu acho que é mais importante nós mostrarmos para que a gente entenda bem a diferenciação. E acredito que no final do vídeo você terá uma noção correta do que é avivamento e também poderá tirar as suas próprias conclusões. A terceira pergunta, quando ocorre um avivamento? O avivamento não acontece quando as pessoas querem. Ele não é fruto da obra de campanhas especiais, de grandes nomes de homens e mulheres de Deus famosos. Mas ele acontece quando a situação espiritual de um lugar ela está morta, está precisando do socorro de Deus, do socorro do Espírito Santo. Por exemplo, quando há um esvaziamento nos cultos, no discipulado, nas orações, na palavra de Deus,
2. Os filhos dos crentes estão desviados no mundo. 3. Falta de interesse em missões. 4. Os crentes se contentam em ficar em reuniões em suas casas e nada mais do que essa rotina. E acham que porque estão fazendo discipulado nas casas, já está completo. Que essa foi a vontade do Senhor Jesus. Quinto, a aceitação do normal, como normal, né, dos costumes e práticas da agenda do mundo. Sexto, falta de fervor no uso dos dons e dos serviços da graça de Deus em favor da comunidade cristã e também das pessoas em geral. Sétimo, monotonia espiritual. Gente que não prega o evangelho aos que nada conhece do evangelho. Na verdade, se preocupa em pregar para outros crentes. Né? Crente pregando para crente tentando tirar o membro de uma igreja. Então ele vai lá no ponto fraco daquele membro que está em dúvida e tenta puxar. Tudo isso mostra uma situação morta e que precisa de avivamento. Quais os resultados? Quarta pergunta. Quais os resultados que provam ser um avivamento? Eu creio que a partir daqui vai dar um vislumbre para você ter uma ideia melhor sobre como encarar o avivamento. Né? Quais sinais que vão provar que é um avivamento? O avivamento, ele é de natureza imprevisível, que só o Espírito Santo sabe quando fará. Então eu vou repetir isso. Como o vento que não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Mas quando ocorre de fato, um avivamento, de verdade, ele tem que acontecer. Primeiro, os cristãos e as pessoas envolvidas se conscientizam dos seus pecados ocultos e os trazem à luz da palavra de Deus. Segundo, há um arrependimento verdadeiro nas pessoas. Terceiro, nós não estamos falando de arrependimento de ímpio que se converte, estamos falando de pessoas que professam a fé, cristãos. Terceiro, há um quebrantamento nas pessoas. Todos compreendem a gravidade de sua vida vivida em pecados até ali, na mera aparência. Quarto, as pessoas são movidas pelo Espírito Santo para confessar os seus pecados e buscar correção e disciplina mediante a palavra de Deus. Quinto, as pessoas pedem perdão a Deus compungidos de coração. Sexto, como está lá em Atos, né? As pessoas fazem restituição naquilo que defraudaram as pessoas e sua própria congregação. Sétimo, as pessoas se reconciliam com Deus e com seus desafetos, com a congregação, e se saíram de outras congregações, na maneira que hoje em dia se sai, eles vão lá para consertar essa situação, porque o avivamento ele é um mover do Espírito Santo que faz com que você faça restituição, inclusive de situações de que se saiu assim de outras congregações. Oitavo, as pessoas colocam suas vidas em ordem na presença de Deus e não aceitam mais viver com mentiras e falsidades, apesar de mostrar aos outros, apenas para se mostrar aos outros, na verdade. Nono, há uma mudança de vida e de caráter, resultado dessa consciência da presença de Deus, que é tão grande e tão marcante que as pessoas de fato veem. Se a gente fosse usar hoje o linguajar mais popular, cai a ficha, né? Que a situação terrível de pecado em que viviam e a gravidade, e aí, arrependidos, eles querem mudar e tomam atitude. Entendem que viver uma religiosidade baseada em ou ir ao templo ou se reunir em casas, como se isso é que fosse importante para Deus, né? As pessoas hoje julgam que pelo fato de estar nas casas, ou só nas casas, ou só nos templos, que isso agrada a Deus, é isso que ele está querendo. O lugar que você está se congregando, isso aí pouco importa para Deus. Jesus mandou fazer discípulos. Lembre-se bem, lá não está dito onde. Um fato importante no avivamento é que, como ele é uma obra exclusiva do Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo, o verdadeiro avivamento ele não glorifica homens, pastores, apóstolos, profetas e nem denominações, ou não denominações. O verdadeiro avivamento ele leva as pessoas, inclusive os líderes, à centralidade de Cristo, isto é, de viver o quinto pilar do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou ter uma oportunidade para gravar um vídeo só falando sobre os 6 pilares do Evangelho, com detalhes, como isso era pregado e vivido na igreja primitiva, que é a nossa base, correto? Assim, há uma nova apreciação da pessoa e do senhorio do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Os 6 pilares do Evangelho de Jesus Cristo, como eu disse, eu ainda vou, se Deus quiser, o Senhor preparar, eu vou gravar um vídeo falando sobre eles, o verdadeiro Evangelho do Senhor. As pessoas avivadas passam a sentir e nutrir uma grande alegria, um gozo espiritual em entregar sua vida a Cristo, a viver para Cristo, a obedecer a Cristo e a compartilhar com os irmãos sem barreiras. Hoje nós vemos grupos separados por causa da denominação, ou o grupo que está nas casas não se reúne com os que estão nos templos, os que estão nos templos não se reúnem com os que estão só nas casas, e todo mundo acha que está correto,
correto? Falta avivamento. Infelizmente é isso. Então quando a gente tem barreiras com os nossos próprios irmãos, porque nós temos crenças diferentes, situações diferentes, nós temos barreiras com os irmãos. Então, isso são situações de morte espiritual e não se entende. E, infelizmente, vocês imaginaram um discipulado assim, né? O sujeito ele é morto espiritualmente, ele está fazendo discípulos da mesma qualidade, os que fazem discípulos, correto? Avivamento espiritual é quando o Espírito Santo traz uma nova vida para congregações, igrejas locais, cidades, regiões, cristãs, grupos de discipulados que se encontram mortos espiritualmente por pecados, pela dureza de coração, pela idolatria, pelo paganismo, pelo mundanismo, pela vida como mentiroso, pelas divisões e por aí afora. Quinta pergunta. Houveram avivamentos na história da igreja? Eu creio que isso vai ajudar muito, porque a maioria desconhece isso, tanto de ovelhas como pastores, e eu creio que isso vai ajudá-los a ter uma compreensão, uma visão mais ampla de avivamento. Movimentos de avivamentos vêm acontecendo regularmente através da história da igreja, mesmo para aqueles que não creem, não há como negar os fatos que eu vou dizer para você, porque é história. Então, assim como eu gosto de história, você puder ler um pouquinho, vai te ajudar tremendamente. Primeiro, a grande reforma protestante no século XVI foi o maior avivamento de toda a história da igreja. Desde os tempos dos apóstolos de Jesus Cristo até os nossos dias, não houve um avivamento maior. O retorno à palavra de Deus como única regra da fé dos cristãos, que havia sido perdido pela então igreja reinante, o catolicismo romano, a simplicidade do culto a Deus, a mensagem da graça de Jesus Cristo, entre outras coisas. A reforma protestante ela mudou continentes na vida política e econômica. O nascimento dos Estados Unidos e o renascimento de Israel são frutos vindos da reforma protestante. Ler a Bíblia como você hoje lê, seja você católico, evangélico ou sem religião, é graças à reforma protestante, inclusive a Martim Lutero. Então, não foi um movimento que resolveu todos os problemas da igreja, mas ele trouxe luz, ele trouxe possibilidades de voltarmos à palavra do Senhor como regra máxima. Segundo, no século XVIII, na Inglaterra, na Escócia e País de Gales, houveram avivamentos que transbordaram para os Estados Unidos, isto é, nas 13 colônias que deram origem à nação americana. Saíram daí George Whitefield, calvinista, e John Wesley, arminiano. Então, frutos desse trabalho. No século XIX, houve um segundo avivamento nos Estados Unidos, um grande despertamento espiritual, alguns chamam de despertamento, né? A nomenclatura aqui é só para posicionar, e que produziu movimentos de santidade entre os metodistas e os wesleyanos. Daí surgiu Charles Finney, um grande pregador do seu tempo. Quarto, no início do século XX, houve um avivamento na Coreia, antes da divisão da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Tudo começou com uma reunião de oração de homens presbiterianos, haviam 1000 homens orando, e houve arrependimento com confissão de pecados, e que produziu a conversão de milhares de coreanos, a ponto que a igreja presbiteriana foi durante muito tempo a maior igreja da Coreia. E foram esses cristãos na Segunda Guerra Mundial, quando havia sido destruído a Coreia do Sul, que começaram um tempo de oração, eles têm isso até hoje, que transformou, Deus houve um mover espiritual tão grande na cidade, na nação coreana, sul-coreana, que transformou a Coreia numa potência, hoje a segunda maior nação que envia missionários ao mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E pequenininha daquele jeito, tem mais missionários do que o Brasil. Quinto, avivamento na China. O Partido Comunista da China ele não permite a liberação de informações. E é compreensível, né? Porque é um partido comunista e são anticristãos. Mas a Igreja de Deus na China hoje talvez seja maior do que nos Estados Unidos, e nós não sabemos. O Evangelho tem crescido na China com o discipulado nas casas, que retornou com outro avivamento que falarei mais tarde. Então veja bem, até mesmo na China. Sexto, avivamento na África do Sul. Avivamento na década de 60 entre os Zulus, onde existia o apartheid, foi bem antes do Nelson Mandela. Os pretos e os brancos se congregavam em igrejas separadas, então havia igreja para pretos e igreja para brancos. Todos separados e não se misturavam. Formavam filas separadas, havia filas para pretos, filas para brancos, tudo era assim. No avivamento que o Espírito Santo trouxe àquele lugar, o racismo caiu por terra e se tornou uma igreja de 10.000 pessoas, com cristãos pretos e brancos, louvando a Deus e adorando a Cristo juntos pela primeira vez na história, como irmãos de fé, da família de fé, que são em Cristo Jesus. Pretos e brancos na mesma fila, almoçando juntos, que é um dos resultados muito importantes do avivamento, conversando como irmãos, sem racismo, sem preconceito da cor, mas na coinonia, na comunhão do Espírito Santo, servindo ao mesmo Senhor deles e nosso Cristo Jesus.
O racismo tem origem no coração e somente o Espírito Santo pode ir na raiz do problema e trazer a libertação em Cristo Jesus. Então você está vendo, até aqui estou mostrando para você avivamentos na história da igreja e todas as consequências que elas trazem. Então observe que esses acontecimentos, eles são impactantes e não tem nada a ver com dons espirituais. Sétimo, o movimento de discipulado. Então aqui é uma coisa interessante. Você pode não crer em avivamento, mas se você crer no discipulado, o discipulado veio de avivamento. E eu vou mostrar para você. Por quê? Porque foi perdido. Depois da morte do apóstolo João, entre o ano 100 e 103, a igreja se desviou completamente da palavra de Deus e o discipulado deixou de existir. Vocês veem que a dificuldade hoje é mesmo em muitas igrejas de aceitar isso. Se você se reúne nas casas em discipulado e não acredita no avivamento, né? Saiba que o retorno da igreja a obedecer o discipulado de Jesus é fruto de avivamento. Então, fique alerta a isso. A obedecer ao discipulado de Jesus, que é um fruto maravilhoso. O movimento de discipulado na Argentina, ele foi fruto de um avivamento que começou em 1967, em Buenos Aires. Quase charameu, não charameu, mas na verdade em inglês, né? Albert Darling, filho argentino de um cristão irlandês e executivo do departamento de marketing da Coca-Cola, Export Corporation, foi batizado no Espírito Santo e começou uma reunião de oração toda segunda-feira em sua casa com um grupo de uns 20 irmãos. À medida que se reuniam para orar por um avivamento das igrejas da Argentina, irmãos de várias denominações começaram a ser cheios do Espírito Santo e o grupo de oração cresceu de tal forma que logo se tornou impossível continuar reunindo-se naquela casa. Alugaram um salão que também ficou pequeno, e o mesmo aconteceu com um grande templo colocado à disposição deles, obrigando-os a mudar o grupo de oração para um teatro com capacidade para 1.500 pessoas. A maior parte dos irmãos pertencia aos irmãos livres, inclusive o próprio casal Darling, né? Mas havia também batistas, menonitas, membros da Aliança Cristã e Missionária, da União Evangélica da América do Sul e irmãos de grupos independentes. Predominavam nas reuniões a oração, a adoração e o amor uns pelos outros, e havia grande expectativa por coisas maravilhosas do Senhor. Os incrédulos que passavam em frente ao teatro entravam para ver o que Deus estava fazendo. A presença do Senhor os convencia de tal maneira que caíam com o rosto em terra. Vocês estão vendo que não tem nada de espetáculo. Outros sentiam as algemas e correntes do pecado caindo de suas vidas enquanto entravam na presença do Senhor, e outros ainda eram curados. Como resultado desse mover, cerca de uns 10 pastores, participantes regulares das reuniões, eles começaram a encontrar-se todo sábado para desenvolver um relacionamento mais íntimo. Com o tempo, esse número chegaria a cerca de 25 líderes, mas entre esses, os que mais se destacaram foram Orville Swindle, um missionário americano na Argentina, desde 1959, estabelecido lá em Buenos Aires desde 1967, eu estava com 6 anos de idade. Kate Benson, missionário americano na Argentina desde 58, estabelecido em Buenos Aires um pouquinho antes, em 1965. Ivan Baker, argentino de descendência inglesa e líder numa igreja dos Irmãos Livres. E Jorge Mitian, armênio nascido em Haifa, Palestina, cuja família se radicou na Argentina quando ele era um garoto de 7 anos e se tornou, né, tive a oportunidade de conhecê-lo, a gente se tornou amigo e ele tem nos ajudado muito ao longo dos anos. E Juan Carlos Ortiz, o pastor argentino das Assembleias de Deus, o autor do livro O Discípulo, que quem é de discipulado já deve ter lido esse livro pelo menos uma vez. Foram principalmente esses homens que delinearam os princípios desse movimento na Argentina, o discipulado. Basicamente, a mensagem do Evangelho do Reino de Deus se dividia em 3 pontos principais: Jesus como Senhor das nossas vidas, Jesus como Senhor da igreja e Jesus como Senhor do universo. E aí a revelação sobre o discipulado. Embora o grupo de pastores que se reuniu aos sábados de manhã e conduziu as reuniões de segunda à noite obtivesse consideráveis resultados evangelísticos, começaram a buscar uma forma descomplicada e não dispendiosa de conservar os frutos e edificar a igreja. De acordo com Orville Swindle, a resposta teria de ser simples e prática, aplicável em qualquer situação, tanto entre pobres como entre ricos, em tempos de perseguição ou liberdade, em meio a um avivamento espiritual ou em novos campos de trabalho entre profissionais ou operários. Ivan Baker e Swindle tinham tido contato com os navegantes, um movimento evangélico interdenominacional iniciado nos Estados Unidos, entre os marinheiros, entre os militares, durante a Segunda Guerra Mundial, cujos propósitos quais eram? Eram a evangelização e o treinamento de novos convertidos. Eles enfatizavam o estudo e a memorização de textos bíblicos e o trabalho pessoal de acampamento e o discipulado. Então, Deus utilizava desses
militares para falar do discipulado. Foi especialmente Ivan Baker que viu nas tremendas possibilidades no plano dos navegantes. Então, vendo o trabalho de discipulado dos navegantes, esses irmãos com certeza aprenderam com outros, então eles começam a implantar o discipulado. Consistia de um cristão ganhar e treinar outra pessoa no espaço de um ano, e logo os dois repetiriam o processo sucessivamente. Ao fim de 2 anos haveria 4, em 3 anos 8, e em 4 anos 16, e assim por diante. Ele viu que o crescimento numérico seria lento no princípio, mas ao cabo de 10 anos haveria mais de 1.000 novos crentes, e em 20 anos haveria 1 milhão, e em 30 anos 1 bilhão. Então era uma matemática, mais ou menos, era um desejo, né? E além disso, o plano poderia ser facilmente ensinado sem exigir equipamentos especiais, dinheiro ou demasiadamente tempo livre. Ao estudar os evangelhos, Baker viu que o método de Jesus para treinar e enviar os discípulos era simples e sem sofisticação. Eis as lições essenciais que descobriu nos 4 evangelhos. Jesus deu de si mesmo, mais do que deu sermões. Jesus foi até as pessoas e não pediu que viessem a ele para escutá-lo. Ele aceitou as circunstâncias, tais como à beira da praia, na montanha, no poço, nos lares, até no templo, né? Seus maiores pronunciamentos foram em meio às circunstâncias mais simples. Ele não estava preso a reuniões nas casas, não estava preso a reunião no templo. Somente buscou aqueles que estavam com fome e sede de justiça, o que é muito importante. Quinto, ele fez uma seleção dos seus discípulos, nunca procurou segurar aqueles que desejavam deixá-lo. A gente vê isso no Evangelho de João, no capítulo 6, né? Mais tarde, enviou aqueles que havia selecionado em missões específicas. Sexto, ele levou somente 3 anos e meio para formar 12 apóstolos. Então, aí a gente já começa a ver a diferença do trabalho do Senhor, que ele está então compreendendo, não é? Os discípulos estavam, sétimo, não? Os discípulos estavam aparentemente sem preparação quando ele os enviou. Obviamente que Jesus dependia do Espírito Santo. Que Jesus dependia do Espírito Santo para completar o trabalho necessário na vida desses 12 apóstolos. Porém, ao expor para sua congregação essas condições básicas estabelecidas por Jesus para o discipulado, Ivan ficou frustrado e decepcionado, como acontece quando a gente fala sobre discipulado com as pessoas, né? As pessoas estavam acomodadas e acostumadas a ter líderes sobre si, fazendo o trabalho de evangelismo e edificação. Quando faziam, né? No passado não se fazia mais, né? Hoje nem tanto assim. Porque as pessoas não queriam assumir a responsabilidade pessoal por outros, para produzir um evangelismo mais eficaz. Sendo assim, ele e a sua esposa fizeram algo radical. Sem informar sua congregação, começaram a evangelizar os vizinhos do bairro, usando os princípios de discipulado que ele descobrira nos evangelhos. Logo surgiu um pequeno grupo, reunindo-se para tomar chá juntos, para orar bem cedo de manhã, para estudos bíblicos e para buscar conselho pastoral. Frequentemente, nos domingos pela manhã, eles se reuniam e logo saíam para evangelizar. Depois de 6 a 8 meses, tinha um grupo estável de umas 12 pessoas. Durante todo este tempo, ele continuara em vão tentando reorientar sua congregação de acordo com o plano acima mencionado. Mas, mesmo assim, os resultados obtidos com esse grupo o convenceram de sua praticidade. Foi então que ele resolveu apresentar esse grupo de discípulos à igreja numa reunião geral do domingo à tarde. Ao ver novas pessoas chegando, os irmãos pensaram que finalmente alguns da redondeza estavam mostrando interesse no evangelho. Quando Ivan apresentou os novos convertidos e como ele e sua esposa o haviam ganho, a congregação ficou envergonhada, pois viu que esses meninos em Cristo estavam bem orientados e espiritualmente crescidos, e alguns deles já haviam levado seus parentes e amigos a Cristo, fruto do discipulado, né? Ao terminar a reunião, um dos presbíteros veio a Ivan, confessou sua dureza de coração e sua vergonha e disse: "Diga-nos como fazer, Ivan. Estamos dispostos a obedecer." Ivan percebeu que não poderia assumir esse plano sozinho. Viu que teria de preparar homens, que por sua vez preparariam outros, e assim por diante. Por 3 meses treinou seus presbíteros e depois dividiu todos os membros da congregação que estavam dispostos a trabalhar em 3 grupos, sob a autoridade dos 3 presbíteros. Alterou também a estrutura tradicional da igreja, pois viu que o excesso de reuniões não deixava tempo para se fazer discípulos. De fato, isso é uma verdade. Então a gente, hoje, por exemplo, a gente tem uma reunião congregacional, né, no domingo. Tem o trabalho com as crianças, né, um discipulado com as crianças e adolescentes, e temos o culto. E deixamos os trabalhos do meio da semana para que nas casas, onde quer que seja, né, eu mesmo tenho um grupo grande que eu uso o prédio do salão nosso para o discipulado, né? Ali a gente tem espaço, liberdade, tem mais tranquilidade para fazer o serviço. Então a gente
diminui esses trabalhos, esse excesso de cultos e coisas que se faz na igreja, né? Hoje em dia se faz, enche muito de culto para isso, culto caipira, culto caipira, para aquilo, não se tem tempo para fazer discípulos. O resultado é que as pessoas não crescem espiritualmente, né? Durante o ano de 1968, Ivan Baker e George Mitian estiveram compartilhando com o grupo de pastores seus pensamentos e descobertas sobre o senhorio de Cristo, o evangelho do reino de Deus e como fazer discípulos, que é a base de tudo que a gente hoje tem pregado, né? Mas foi através de Juan Carlos Ortiz que essas verdades se tornariam mundialmente conhecidas, como eu falei no livro, inclusive é um livro espetacular que moveu muito, né? Porque eu já estava aprendendo sendo discipulado, mas ele nos ajudou muito num dado momento da história. E a visão da redescoberta do discipulado chegou ao Brasil. Aprendi com o meu pastor Arthur Hammonds e conheço pessoalmente Jorge Mitian, que nos trouxe bastante conhecimento sobre isso. Sexto, é um avivamento o que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos? Aí vem a pergunta básica, né? Aquela pergunta que ficou aí em aberto. Muitos afirmam que o que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos é emocionalismo. Pode ser emocionalismo o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Asbury? É possível confundir emocionalismo com avivamento, porque nós somos muito religiosos por natureza. Como saber a diferença? Jesus ensinou que pelos frutos conheceremos. Em Mateus 7, 16 e 18 ele diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. O que esses movimentos de avivamento têm em comum ao longo da história? A gente pode separar 7 fatores que diferenciam os avivamentos de qualquer outras coisas. Então, quando a gente pensa em avivamento da maneira que se pensa, especialmente no Brasil, você vai ver que você vai ter que colocar isso aqui, veja se acontece isso, e você vai ver que não. Como houve nessas épocas que aconteceram muitos movimentos aí de dente, não sei de quê, que cai, não sei o quê. Olha o que acontece num verdadeiro avivamento. Centralidade na palavra de Deus como regra única de fé. A fome de se aprender a palavra de Deus. Segundo, centralidade em Cristo, de viver Jesus é o Senhor. Não fica apenas na teoria. E aí a necessidade do discipulado. Consciência do pecado e das terríveis consequências. Então a gente não veria tanto escândalos envolvendo pastores, envolvendo líderes de louvor, líderes de jovens, né? E membros em geral, como a gente tem visto hoje. Quarto, arrependimento de obras mortas, um dos 6 princípios de Hebreus 6, 1, 12, que é o básico dos básicos no discipulado que nós ensinamos aos discípulos. Quinto, confissão dos pecados, até então ocultos. Correto? E isso são fatores que a gente precisa levar em consideração. Sexto, mudança radical de vida e de caráter. E sétimo, santidade de vida. São características comuns de um verdadeiro avivamento ou despertamento, como alguns chamam. Uma das principais características é a santificação de vida das pessoas envolvidas com uma mudança de vida notável. É impossível não se notar isso. E a mudança de vida só pode ser aferida ou verificada, né, com o passar do tempo. Então a resposta definitiva sobre o que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos, se é um avivamento verdadeiro, como os que ocorreram, né, ao longo da história da igreja, alguns eu citei nesse vídeo, só o tempo poderá dizer. Até agora todos os sinais, pelas informações que nós temos, apontam para uma resposta positiva. Está havendo conversões de pessoas a Cristo, está havendo arrependimento das pessoas, está havendo confissão de pecados ocultos, está trazendo a glória ao Senhor Jesus Cristo e assim avançando o reino de Deus no mundo, né, com o testemunho deles. Então, mas o tempo, né? A resposta definitiva, eu vou repetir, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Asbury, se é um avivamento verdadeiro, como os que ocorreram ao longo da história da igreja, só o tempo poderá dizer. Não seria, alguém poderia perguntar, e já se cogitou isso, não seria uma catarse coletiva, pastor, o que está acontecendo lá em Asbury? Veja bem, catarse coletiva é quando as pessoas se apoiam, conversam entre si e desabafam umas com as outras, com o fim de encontrar paz, tranquilidade e leveza para os seus corações. É chamada também de êxtase religioso. Isso é um acontecimento de natureza emocional e psicológica. Em Asbury, as pessoas estão buscando reconciliação com Deus e com as pessoas. Porque o que acontece? Se você vê no Brasil,
a coisa funciona mais ou menos assim. As pessoas saem de uma congregação, vão para outra, cheia de problemas. Um tenta levar o outro de qualquer jeito, aconselha a cair fora, sai daqui, faz. Então fica aquelas feridas, esses problemas todos entre os cristãos. Então veja bem, o avivamento ele vem, o Espírito Santo faz o quê? Correção dessas coisas na vida. Ele vai ensinar que não é assim que age na casa de Deus, né? Nós devemos orar a Deus, isso eu falo para você que está me assistindo agora, você que é líder, que é de oração, você que é uma pessoa que busca Deus, presta bem atenção no que eu vou falar, porque isso é um desafio para todos nós. Nós devemos orar a Deus por um legítimo avivamento no Brasil, de magnitude nacional. Porque aqui existem milhares de divisões na igreja de Deus no Brasil, onde milhões de pessoas saíram de suas congregações em pecados, inclusive pastores, deixando problemas não resolvidos que culminaram em atritos e inimizades entre pastores, infelizmente, pastores e líderes. A maioria das igrejas nasceram de divisões conturbadas e sem perdão no corpo de Cristo, entendeu? Então, há uma necessidade de um avivamento do Senhor, e você vai dizer, é o fim dos tempos e não vai acontecer isso. Olha, eu acredito, sinceramente, da forma que eu expliquei para vocês, que haverá um avivamento de conserto da vida de pessoas sinceras e tementes a Deus antes do arrebatamento da igreja. Haverá sim, haverá um acerto, porque muitas pessoas, até que não acreditam, normalmente pessoas que não acreditam no avivamento, elas não são avivadas, são pessoas cheias de barreiras, são cristãos que de alguma maneira tiveram problemas com outras congregações, saíram com problemas e problemas não resolvidos. Então assim, é incoerente não acreditar numa coisa aonde o Espírito Santo possa te ajudar, porque às vezes a pessoa se acha certa, se une, já começa por aí. O sujeito que começa a se achar certo, ele não tem visão de igreja, não tem visão de reino de Deus. E isso, o avivamento vai nos aproximar mais da palavra do Senhor. Em Asbury, tudo começou com um culto bem simples, de jovens numa capela. Bom, para quem tem problema com capela, já começou por aí. O Espírito Santo foi lá, e às vezes as pessoas vão dizer, não era? Bom, não tinha um grande avivalista, um grande convidado no local, vindo de outro país, ou de um estado, de outra cidade. Não foi nada planejado, tipo assim, hoje noite dos milagres, hoje noite do avivamento, só nesta igreja. Não, não. O avivamento ele não é um acontecimento que o ser humano possa prever com antecedência e mandar convite para as autoridades e pessoas ricas. Não tinha em Asbury nenhum ministério de louvor com sua direção manivela, né? Agora bata palma, agora cante, agora adore ao Senhor, agora dá um pulinho. Não, não tinha nada disso. Não havia nenhum grande teólogo no local. Os jovens não estavam ensaiando teatro, nem música, nem danças. E nem estavam num retiro espiritual de jovens que foi uma bênção. Não, era um culto simples a Deus. Jesus fala em João 3,8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus vem cumprindo sua promessa enquanto aguardamos a volta de Jesus. O profeta Abacuque disse em Abacuque 3:1-2, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. A obra de Deus não é somente Israel, mas também, especialmente, a igreja de Deus. E a igreja de Deus precisa do mover do Espírito Santo. E ele vai fazer, você acreditando ou não, isso pouco importa. Deus vai mover e vai mexer com corações e com vida de pessoas. Então assim, mas não imagine, porque avivamento é a presença do Espírito Santo que nos traz uma consciência muito maior da presença de Deus e, acima de tudo, a mudança de caráter. O povo é levado à santidade, a confissão de pecados, correção de relacionamentos quebrados, que infelizmente no Brasil hoje é uma verdadeira maldição, de tanta divisão, de tanta cobiça dos seus líderes. Então, fica aí a palavra. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu gostei, que muito nos ajuda. Agradeço de coração também as mensagens que vocês dizem de apoio e especialmente dando um feedback do que está acontecendo com a mensagem da palavra do Senhor na sua vida, na vida, né, das pessoas que você tem compartilhado. Agradeço vocês que estão compartilhando a mensagem. A gente vê que em poucos momentos de publicadas as mensagens, elas aumentam bastante, então a gente sabe que tem pessoas acompanhando e compartilhando. E se você ainda não fez e quiser me ajudar a difundir a palavra do Senhor, se inscreva no meu canal e acione o sino de notificações. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre toda a sua família, que você tenha um excelente final de semana e
esteja preparado e aguardando. Outros vídeos virão para edificação do corpo de Cristo. É sempre para abençoar a vida das pessoas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.